Ó Senhor Jesus. Então, irmãos, graças ao Senhor por mais uma semana, né? Que o Senhor tem nos concedido de poder fazer parte da sua economia, da sua verdade. E o conteúdo dessa semana, como nós lemos e oramos aí, nessa porção desse livro aí, o coração da Bíblia, eu creio que vamos absorver muito conteúdo, muita informação que vai nos ajudar nesses dias. Amém? Eu creio que o conteúdo, eu não sei se vamos conseguir resumir nesta noite, mas eu creio que o Senhor pode nos encorajar e que possamos passar esse encargo aos irmãos. Amém? Então vamos aproveitar um minuto para orar, agradecendo ao Senhor por essa grande oportunidade nessa noite. Amém? Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, Senhor. Muito obrigado por tudo e por todas as coisas que o Senhor tem feito. Senhor, supra e sustenta a Tua palavra. Senhor Jesus, para que possamos sair daqui e ser supridos com todo o Teu querer. Oh, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Amém, irmãos? Oh, Senhor Jesus. Eu creio que nesse encargo vamos ruminar, irmãos, mais 3 semanas. Essa semana, mais 3 semanas nesse encargo, nessa literatura. Amém? Até chegar a nova edição do Alimento Diário. Amém? Que o Senhor possa abrir-nos o entendimento nesta noite. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então sabemos que toda palavra é útil e é inspirada por Deus. Então, todo o conteúdo dessa mensagem, eu creio que é uma palavra que foi inspirada por Deus para que nós possamos aprender com todo esse conteúdo. Amém? Senhor Jesus, sabemos que o que compõe o conteúdo desse ponto central, no qual foi dito para nós, está falando para nós, compõe 5 livros. E esses livros em especial é Gálatas, Colossenses, Efésios, Filipenses e Filemão. Pode ser que não seja nessa ordem, mas são os 5 livros que denomina como o coração da Bíblia. É lógico que toda a Bíblia é especial. Todo o conteúdo da Escritura de Deus são revelação para que todos nós possamos ser supridos com a vida do Senhor. Amém? Mas em especial esses 5 livros trago revelações para nós para sermos totalmente supridos. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então o conteúdo desses livros tem nos ajudado a compreender as revelações contidas nessas palavras. Os irmãos sabem qual a maneira de receber essas revelações, irmãos? Qual o meio de receber as revelações contidas nesses livros? O meio de receber as revelações, irmãos, é estar no Espírito. Amém? É a única maneira de recebermos totalmente as revelações do Senhor. Ou seja, se exercitarmos o Espírito, estar no Espírito, é o meio que o Senhor tem para revelar a sua palavra a nós. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então, tendo acesso a essas revelações, nós vamos sendo supridos com a vida do Senhor. Os irmãos creem que tem sido suprido através das palavras pela vida de Deus? Senhor Jesus, você vê que temos passado por dias difíceis e o Senhor tem sido perseverante em nosso meio. Ele tem nos preservado a vida, tem nos encorajado para que possamos o quê? Estar juntos recebendo a sua porção, sendo nutrido com essa vida. Senhor Jesus, vamos ler 1 Coríntios 6, 17.
1 Coríntios capítulo 6, versículo 17. Todos encontraram? Senhor Jesus. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Vamos ver novamente? Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Então veja bem, irmãos, se nós unirmos ao Senhor, se tornamos o quê? Um espírito com Ele. E nessa esfera tem como o Senhor revelar a sua palavra a nós. Amém? Senhor Jesus, Romanos 10, 12 e 13. Todos encontraram? Versículo 12 e 13. Pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que é o mesmo. É o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor... Então qual o segredo aqui, irmãos? Não tem distinção. Você vê como útil na obra do Senhor? Então, para você não tem distinção, certo? A palavra não faz acepção de pessoas. Então, o segredo aqui, irmãos, é que o Senhor é o mesmo e rico para com todos os que o invocam. Os irmãos têm exercitado o Espírito? Têm invocado o nome do Senhor? Senhor Jesus! E, graças a Deus, irmãos, nós temos experienciado o socorro nesse nome. Amém? Senhor Jesus! Então, irmãos, ao receber as revelações que ocorrem conosco, vemos a luz. Veja bem, irmãos, outrora nós tínhamos condições de discernir a palavra do Senhor. Qual era a nossa condição de outrora? Estávamos mortos em nós mesmos, estava tudo em trevas. E a luz que apareceu para nós, que apareceu para cada um dos irmãos, é o próprio Senhor. Senhor Jesus, e qual o intuito do Senhor tem aparecido, está aparecendo a cada um de nós, irmãos? É como essa luz. Para quê, irmãos? Para que nós possamos ver o Senhor, compreender a sua vontade. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e também tirar de nós, irmãos, toda dúvida, toda incerteza, toda insegurança. Veja bem, nós já começamos a caminhar. O que não pode haver em nós? Dúvidas. Os irmãos têm alguma dúvida ainda, irmão? Tem alguma insegurança? Nós estamos no meio ou estamos inseridos em um corpo do qual essas dúvidas não podem prosseguir. Por quê, irmãos? Porque o Senhor é rico, o Senhor é pleno e o Senhor quer aparecer para nós como essa luz, ficar claro, dissipar todas as trevas. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então essas verdades, irmãos, são infundidas em nós, para que haja em nós crescimento espiritual. De quando os irmãos começaram a reunir até hoje, já houve crescimento de vida espiritual, irmãos? Está havendo esse crescimento entre nós? Senhor Jesus, então o Senhor já começou essa obra, já começou a trabalhar em nós. Ele vai dissipando as trevas e a luz vai aparecendo a todos nós. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E temos praticado assim, irmãos, para que essa luz chegue cada vez mais em nós? E ao receber essa revelação do Senhor, temos ajudado alguns irmãos? Você se sente ajudado pelos irmãos? Você já ajuda os irmãos? Esse é o encargo que está sobre nós. Ó Senhor Jesus, isso é um meio de cooperar com o Senhor Jesus. Os irmãos sabiam disso? Quando nós suprimos os demais irmãos, é um meio que o Senhor tem para se expandir em nós. Senhor Jesus, veja, irmãos, que a conclusão desses 5 livros, como o irmão frisou no decorrer da semana, tipifica um avião, certo?
Um avião ele é composto com a parte central, que é o corpo do avião, asas, tem um plano de voo e tem a pista de decolagem, de pouso e decolagem. Senhor Jesus, interessante, irmãos, graças a Deus que ao compartilhar essa semana dentro desse conteúdo, mais revelação o Senhor pôde conceder à minha pessoa. Apesar de que já ouvimos essas mensagens, mas cada vez mais que ruminamos, mais vida o Senhor tem acrescentado. Interessante, irmãos, que nesse conteúdo que mostra essa estrutura, essa fuselagem do avião, veja bem, o conteúdo, essa parte central desse avião é composto com o livro de Gálatas. Senhor Jesus, como esse corpo do avião, e visa que se estivermos dentro desse corpo do avião, seremos o quê? Amadurecidos na vida de Deus. Isso aqui é um resumo, amém? Os irmãos podem desfrutar do livro de Gálatas e o Senhor vai revelar muito mais ainda. Veja bem, então, se nós estamos inseridos nessa porção da palavra, nesse ambiente, seremos o quê? Amadurecidos. Ali, nessa parte central, nós vamos estar sendo protegidos. Amém? Senhor Jesus, e sendo suprido com a vida divina, até tornarmos filhos maduros e aptos para reinar. Os irmãos já estão aptos para reinar com o Senhor? Então, se de fato eu compreendo essa alegoria, isso que está sendo falado como esse avião, eu preciso estar cada dia sendo suprido com essa vida para concluir e estar amadurecidos para estar aptos a reinar com o Senhor. Algo interessante, né? Veja bem, esse é o anelo do Senhor. Veja bem, aqui nós estamos num grupo de pessoas. O intuito nosso é ruminar, mesclar essa palavra de tal forma que sejamos todos supridos. Não é até que todos cheguemos à plenitude de Cristo? Ou a palavra diz que é para alguns irmãos? É até que todos, certo? Quando fala até que todos, não importa o tempo que reunimos, importa o tempo que estamos cuidando dos irmãos. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, e sermos herdeiros de Deus. Olha que maravilha, irmãos. Ser herdeiro de Deus. Alguém, um conteúdo, um material que não tinha qualificação, certo? E aí o Senhor, não fomos nós que procurávamos o Senhor que nos achou. E Ele determinou que o conteúdo que há em nós, o material que em nós sendo trabalhado é útil para quê? Para a edificação da igreja. Então não compete nenhum de nós julgar os irmãos. Não compete nenhum de nós avaliar se somos ou se não somos adequados. O que nos compete é crer que o Senhor achou graça em nós. O que nos compete é saber, ter a certeza que o Senhor confiou e tem confiado a sua palavra. Irmãos, com certeza seremos todos transformados. Senão, não reinaremos com o Senhor. E o objetivo do Senhor é trabalhar todo o seu ser em nós. Amém? Senhor Jesus, vamos ler Romanos 8. Versículo 14. Senhor Jesus, é isso mesmo, vamos ler juntos, irmãos? Porque bem sabemos, amém? Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Perdão, 8:14, perdão, irmãos, é 8:14, perdão, amém?
É o 8,14. Ah, tá. Perdão, irmãos. Agora sim. Amém. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Amém? Porque não recebeste o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Tem alguma dúvida, irmãos? Veja bem, o Senhor é muito simples, porque todos, aqui fala muito claro, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Tem alguma dúvida para nós? E o intuito do Senhor é que nós concluímos isso, ou seja, tomamos posse dessa filiação, para que nós possamos também ser herdeiros e co-herdeiros com Cristo e sermos também glorificados. Ou seja, uma salvação completa. O encorajamento que nessas revelações da palavra, irmãos, é de olhar quem éramos e aonde o Senhor está colocando cada um de nós. É algo pequeno? Não, irmãos, é algo sublime, algo grande. Amém? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então sermos aptos a cumprir todo o seu querer. Em outras palavras, aceitar. Você aceita, olhando quem éramos, e ver que o Senhor quer nos transformar a chegar a tal ponto de sermos herdeiros com Ele? Veja bem, irmãos, aceitar isso, porque às vezes se nós for olharmos para nós mesmos, nós não vemos qualificação, mas não temos qualificação. Quem nos qualifica é quem, irmãos? É o próprio Senhor. Amém? O Senhor é que quer fazer tudo e todas as coisas através de cada um dos irmãos. Senhor Jesus, vamos ler Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 1. Todos encontraram o livro de Gálatas? Capítulo 4, versículo de 1 a 7. Amém? Digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menor, nada difere de escravo, posto que ele é senhor de tudo, mas está sobre tutores e curadores, até o tempo predeterminado pelo Pai. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para resgatar os que estavam sobre a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao vosso coração o Espírito de seu Filho, que clama: Abba, Pai. De sorte que já não és escravo, porém filhos, e sendo filhos também herdeiros por Deus. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, então nesse meio, irmãos, nesse conteúdo, nessa esfera da qual nós estamos, há entre nós o quê? Tutores e curadores. Ou então há no nosso meio pessoas que cuidam e também somos cuidados pelos irmãos. Você aceita ser cuidado pelos irmãos? Ou você acha que é capaz de reinar na volta do Senhor sem o cuidado dos irmãos? Senhor Jesus, também aqui tem algo importante para nós, irmão. A fim de recebermos a adoção de filho. Ou seja, o Senhor quer que tenhamos uma salvação completa. Ó Senhor Jesus! Então veja bem, irmãos,
Eu quero fazer parte desses cooperadores, de ajudar e ser ajudado. Os irmãos querem isso? Essa porção de ajudar os demais irmãos e ser ajudado pelos irmãos? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus, isso é um encorajamento muito grande para nós. No Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1. Todos encontraram o Evangelho, o livro de João, capítulo 1, versículo 1? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então nós sabemos que o Verbo aqui é a palavra. Então no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era o próprio Deus. Amém? Então veja bem, irmãos. O Senhor, como a palavra, Ele quer nos transformar por completo. Essa palavra quer essa transformação. Veja bem que ao recebermos o Senhor, essa palavra, junto com a pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, também entrou em nós. E ela quer um resultado completo. Senhor Jesus, e veja bem aqui o versículo 12. Mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem em seu nome. Então nós estamos aqui por causa do nome do Senhor, por causa dessa palavra. Senhor Jesus, então nós estamos aqui como tudo que é composto no universo, firmado por meio da palavra do Senhor. Tem alguma saída para nós, irmãos? Alguma escapatória? Então, qual que é o segredo, irmãos? Continuar nessa dependência do Senhor. E o versículo 13. Nós lemos o 12, né? 12, agora 13. Os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, a palavra se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Irmãos, que plano maravilhoso do qual o Senhor está nos inserindo cada um de nós. Isso estava oculto, nós não tínhamos acesso a isso. E pela muita misericórdia do Senhor, em Cristo Jesus, essa vida foi entrada para dentro de cada um de nós. Isso, essa grande revelação, irmãos, é que tem transformado toda a nossa pessoa. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então vamos avançar, irmãos. Em Colossenses capítulo 2, versículo 2, tem algo interessante aqui para nós. O livro de Colossenses, capítulo 2, versículo 2. Todos encontraram? Para que o coração deles sejam conformados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção e do entendimento para compreender plenamente o mistério de Deus, Cristo. Veja bem, irmãos, para que o coração deles seja confortados e vinculados juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreender plenamente. Irmãos, o Senhor não quer que tenhamos uma compreensão parcial. Ele quer que sejamos tomados de toda a compreensão. Ser plenos da vida de Deus. Então, veja bem, nós falávamos
sobre Gálatas, e que esse conteúdo é onde tem um meio para sermos todos transformados, agora aqui em Colossenses, como uma das partes desse avião, como uma das asas, está mostrando que nós precisamos ser plenos de Cristo. Senhor Jesus, e compreender completamente o mistério de Deus, Cristo. Outrora o mistério de Deus era o que? Cristo. Amém? E isso está sendo, ou foi revelado, está sendo revelado a nós. Senhor Jesus. Agora outra parte que fala em Efésios, da outra parte da asa desse avião, Senhor Jesus, vemos que o mistério de Cristo é o que, irmãos? A igreja. Então, Cristo, o mistério de Deus é Cristo. E o mistério de Cristo é o que? A igreja. E aí, para nós vermos a igreja, irmãos, nós precisamos ter o que? Cristo. Se nós não tivermos desfrute de Cristo e tiver toda a convicção de Cristo, nós não vamos ver o que, irmãos? Nós não vamos ver a igreja. Nós não vamos estar nesse deleite, né, absorvendo todos os nutrientes. Para o quê? Para crescer espiritualmente, para crescer em vida. Vamos ficar passando o tempo e ficar raquítico. Mas o Senhor quer isso para nós, irmãos? Ele quer que sejamos o quê? Plenos da sua vida. E para ficar plenos da vida do Senhor, nós precisamos buscar mais o Senhor. Qual que deve ser a nossa compreensão? Ela pode ser limitada, irmãos, quanto ao Senhor? Ela é ilimitada. Ela não tem profundidade, não tem altura, não tem largura, não tem nenhuma dimensão que finda a vontade do Senhor. Ele é pleno em todas as áreas. O que compete a nós é o quê? Desfrutar dessa vida, desfrutar desse Cristo maravilhoso. E hoje nós temos esse lugar, o Senhor nos deu esse lugar. Por isso que é um privilégio muito grande para nós nessa noite de estar desfrutando das riquezas de Cristo. Senhor Jesus, então em Efésios 1, 22 e 23, vamos ler essa porção aí, irmãos? Efésios capítulo 1. Versículo 22 e 23. Aí fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Tem alguma coisa que falta? É Cristo. Amém, irmãos? Cristo é pleno. E vamos ler aqui também o versículo 9 e o 10, desse mesmo capítulo. Desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Plenos de Cristo. Em que áreas, irmãos? Em todas as áreas. Tanto do céu como da terra. Você ainda se sente desnutrido, irmão? É porque nós não experimentamos Cristo como essa vida, como esse todo, esse El Shaddai, né? O Deus da provisão, o que completa tudo e todas as coisas. Versículo 17 e 18. Para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da herança nos santos. Então veja bem, irmãos, Senhor Jesus, então o Senhor nos concede que? Espírito de sabedoria. Então nós não tínhamos sabedoria nenhuma, nós não temos capacidade de entender, de compreender nada.
A nossa suficiência vem de Deus. O Senhor é que plena em nós. Mas nós reconhecemos assim, irmãos? Ou achamos que temos uma inteligência de nascimento que pode suprir, que pode preencher a necessidade de Deus? Aqui a palavra é muito clara, irmãos. Senhor Jesus, de sabedoria, espírito de sabedoria e de revelação, do pleno conhecimento dele. Aí o que acontece? Os olhos são abertos, iluminados do vosso coração para saberes qual a esperança do seu chamamento. Isso é uma pergunta que precisa acontecer conosco diariamente. Senhor, muito obrigado pelo seu chamamento. Senhor, o que eu posso fazer para ti, Senhor? Senhor, de que maneira o meu serviço na sua obra pode ser útil? Em que parte do teu corpo eu posso servir, Senhor? Irmãos, isso precisa arder em nós. Senhor, eu quero tomar posse de tudo que o Senhor tem dispensado à igreja. Eu quero ser um daqueles que, de fato, vai reinar com o Senhor. Eu não quero ter um viver da vida da igreja de fantasia, de ilusão, de talvez. Irmãos, é claro que todos nós estamos passando por um processo de transformação. Eu creio que se entre nós tiver alguém que vive ou que esteja vivendo 100% essa palavra, o Senhor não permite que ele fique aqui entre nós. O Senhor recolhe ele. Ele está maduro. Certo? Mas o anelo do Senhor é que todos nós fiquemos maduros. Ele quer recolher todos nós de uma maneira que estejamos prontos, aptos a servir totalmente a Ele. O Senhor não quer que nós ficamos lá como um exemplo, uma manga, um ano no pé sem amadurecer, irmãos. O Senhor quer que nós amadurecemos. Quer que tenhamos a experiência de ser colhidos por Ele. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então veja bem, irmãos, vamos avançar. 1 Coríntios 3, 9. Todos encontraram? Porque é de Deus. Somos cooperadores, lavouras de Deus, edifício de Deus, sois vós. Senhor Jesus, temos sido cooperadores, lavouras de Deus e edifício de Deus? Senhor Jesus, Efésios 2, 20. Todos acharam? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então veja bem, o Senhor quer e está infundindo toda a sua economia em nós, correto? Em outras palavras, Ele está investindo todo o conteúdo de vida em nós. E o que Ele espera de nós com essa vida que Ele tem dispensado, irmãos? É que sejamos plenos dEle e que demos resultado. Ou seja, Ele não quer que a vida fique contida apenas em alguns dos irmãos. É que ela esteja impregnada em todos os irmãos e que estende às demais pessoas do nosso contato, do nosso convívio, das nossas famílias, em todas as áreas, do nosso trabalho, onde quer que nós nos relacionamos. As pessoas que nós nos relacionamos no dia a dia reconhecem que somos essas pessoas, que somos esses cooperadores do Senhor, ou ela nos vê como uma pessoa comum? Como que elas nos veem, irmão? Quando elas estão ali e chegamos, como que elas nos identificam? Como um representante do Senhor ou como uma pessoa comum?
Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Colossenses 1. Peraí, irmãos. Colossenses, Senhor Jesus. É Filipenses 3. Filipenses 3, versículo 12. Todos acharam? Senhor Jesus, Filipenses 3, 12. Irmãos, sede imitadores meus e observai os que andam segundo... Amém? É isso mesmo? Perdão, irmãos. É o óculos. Não que eu já tenha recebido ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo, para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Então veja bem, irmãos, aqui Paulo não julgava ter recebido ou ter obtido essa perfeição. Mas qual que era o segredo? Parar e esperar ser aperfeiçoado? Não, irmãos, aqui ele deixa bem claro, irmãos. Ele falou, eu prossigo para conquistar. Então veja bem, qual que é a nossa meta? Desde quando eu reúno, de quando a maioria dos irmãos reúne, nós ouvimos falar que o Senhor está voltando. Mas aí ele não voltou ainda e aí nós ficamos prostrados? Não, irmão, nós precisamos prosseguir. O segredo é prosseguir. Amém? Aí aqui deixa muito mais claro. Para conquistar aquilo para que também fui conquistado por Cristo Jesus. Quem foi o primeiro a acreditar nisso, irmãos? O próprio Senhor Jesus. Então, se Cristo, que foi o primeiro a dar essa garantia, essa certeza para nós, nos dá essa condição da qual nós estamos sendo inseridos, há esperança para nós. Amém? Os irmãos, diante da palavra do Senhor, veem que há esperança para nós? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, irmãos, a multiforme de sabedoria de Deus, nos aspectos são conhecidos. Então, aonde nós encontramos a multiforme de sabedoria de Deus? Não é na igreja? A igreja tem sido, não tem suprido nenhuma circunstância ocorrida? Não, irmãos, a igreja tem suprido todas as circunstâncias. A igreja é plena, é repleta. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, em Efésios 3, Efésios 3, versículo 9 e 10. Todos acharam? E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos ocultos em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme de sabedoria de Deus se torne conhecida, agora dos principados e potestades, nos lugares celestiais. Então o Senhor tem uma multiforme de sabedoria, o Senhor tem um completar, certo? E o Senhor quer que todos nós sejamos plenos dele. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então é necessário, irmãos, que haja entre nós um desenvolver, que haja entre nós um progresso. Ou seja, o Senhor quer que nós, indiferente da circunstância da qual é nos imposta, Ele quer que prossigamos. Qual o objetivo nosso? O alvo. Qual é o alvo? Reinar com Cristo. E o que é que eu devo fazer? Prosseguir, avançar, continuar falando do Evangelho, falando para as pessoas sobre esse amor que o Senhor dispensou a nós, essa vida da qual o Senhor tem inserido em nós.
Quando, irmãos? Sempre. Sempre nós devemos falar. Amém? Senhor Jesus. Filipenses 2. 1 e 2. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos de misericórdia, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor. Sejais unidos de alma, e tendo o mesmo sentimento. Então veja bem, os estatutos, o que é estabelecido na igreja, os parâmetros é institucionalizado por quem, irmãos? Pelo próprio Senhor Jesus. Se nós não estamos satisfeitos, nós temos que ter comunhão com quem, irmãos? Com o próprio Senhor. O Senhor, Ele quer o quê? Nos transformar. O que nós temos praticado, o que o Senhor tem permitido que praticamos, não é algo direcionado do homem, é algo que vem do próprio Senhor. O Senhor quer uma transformação cabal entre nós. E para isso, irmãos, o Senhor requer que todos nós sejamos esses cooperadores. Amém? Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. E diante dessas cooperação, irmãos, nós temos aí, por exemplo, no mover do Senhor, ofertas. Certo? Nós às vezes estamos aqui na cidade de Ibirité e temos um limite de conforto, zona verde, né? Amém? Tranquilidade. Mas tem irmãos que pregam essa palavra em diversos lugares. E para ele estar lá precisa de recursos, precisa de ofertas. É o ministério do Senhor também, de riquezas materiais. E é necessário que nós cooperamos com essas pessoas. É o meio de pregar o Evangelho. Senhor Jesus, nós ofertamos aqui sócio do Evangelho para essas finalidades, investindo na expansão da obra do Senhor. Nós não ficamos limitados apenas aqui à cidade de Ibirité. Nós estendemos a graça da qual o Senhor tem dado a nós, a outros irmãos, a outras cidades, a outras frentes da obra. Isso é o progresso do Evangelho. Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Então, veja bem, irmãos, precisamos todos estar sintonizados, fechar todas as brechas. Irmãos, as brechas elas surgem no decorrer da caminhada. E o Senhor requer que cada um de nós, ou que nós estejamos o tempo todo fechando as brechas. Nós estamos passando por essa fase no mundo, não só aqui no Brasil, e tem restrição aí de quantidade de pessoas, de máscara. Agora já tem aparelhinho, o Senhor deu graça para nós, já vai medir a temperatura, já tem o tapete ali para pisar no tapete. Então, o que compete a nós? A hora que nós passar ali, irmãos, obedecer a instrução que o Senhor tem dispensado a nós. Medir a temperatura, passar, usar a máscara, o álcool em gel. Não é uma imposição dos irmãos de Ibirité, é uma imposição mundial. E isso está sendo praticado em todos os lugares. Então, graças ao Senhor que o Senhor tem mostrado que nós precisamos fechar todas as brechas. Não é porque estamos reunidos aqui na base da unidade da igreja que nós vamos ficar desfocados. Não, irmão, nós vamos continuar no mesmo foco. Amém? Firmes, olhando para o alvo. Amém? Colossenses 1, 26. Senhor Jesus. Todos acharam? O mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos,
aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. Amém? O qual nos anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando todo homem toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Pregar o Evangelho, irmãos, falar do Senhor para as pessoas, não é uma imposição de alguns irmãos, é a palavra. A palavra é muito clara. Você recebeu essa vida do Senhor, essa vida quer gerar outras vidas. E ela quer usar o quê? Cada um de nós. Aí, irmãos, é muito claro para nós. Estava oculto. Então, qual a esperança dos gentios, que somos nós, esperança da glória, o qual anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria. Qual sabedoria, irmão? A nossa sabedoria? Aí por isso que nós, ao desfrutar da palavra, precisamos ter uma comunhão com o Senhor, chamar pela presença do Senhor, estar no Espírito e pedir ao Senhor mais revelação, sabedoria, para que o Senhor possa nos direcionar a sua palavra. Amém? Senhor Jesus. Agora capítulo 1, versículo 7 de Colossenses. Amém? Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quando a vós outros, fiel ministro de Cristo. Aqui entra na porção aqui de Filemon, do livro de Filemon, certo? Que o seu conteúdo fala sobre uma pista que é compactada. Ela resiste ao pouso e à decolagem das grandes aeronaves. Quando a circunstância vem sobre nós estamos firmes, alicerçados para suportar as intempéries? Ou nós dizemos que nós não damos conta? Aqui o amor e o conteúdo de Filemon trata de uma maneira muito simples e objetiva. Nós sabemos da história, do conteúdo de Filemon quanto a Onésimo, que era um escravo. E o Senhor deu a oportunidade para o apóstolo Paulo ter essa comunhão com ele. E de inútil ou de inadequado, ele passou a ser o quê? Um irmão útil, um cooperador. Irmãos, era a nossa condição. Nós não tínhamos qualificação nenhuma. E o Senhor nos encontrou um dia e nos tornou útil. Tem tornado cada um de nós útil. E falou para nós: você serve para a edificação da obra do Senhor, para a minha edificação. Amém? Então todos nós o que? Somos úteis. Senhor Jesus, então precisamos dar esse suporte, a prática desse amor. Não tínhamos esperança, agora Ele nos faz úteis, dispenseiros. Senhor Jesus, e precisamos ter uma compreensão, uma profundidade de tudo o que o Senhor tem mostrado a nós. Amém? Vamos ler também 2 Coríntios 5:20. Todos encontraram? 2 Coríntios 5, capítulo 5, versículo 20. De sorte que somos embaixadores em o nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Então, o que o Senhor considera que somos, irmãos? Embaixadores. Os irmãos têm prosseguido, têm mantido nessa postura? Senhor Jesus, de ser esses embaixadores? Amém, irmãos? Que o Senhor continue nos dando essa esperança de ver tanta riqueza, de ver tanta luz
de tanta esperança para nós, tantas oportunidades, e essas oportunidades cabe a cada um de nós a pegar cada vez mais. Eu creio que dentro desse conteúdo o Senhor possa completar a sua palavra. Eu creio que essas palavras, durante essas 3 mensagens que ainda vai ocorrer, possa nos suprir mais com essa vida do Senhor. Amém? Jesus é o Senhor. Amém.